Já pensou se a mudança climática fosse considerada uma crise tão grave, mas tão grave, que os países aceitassem negociar uma reforma completa do sistema financeiro internacional para poder lidar com a crise? É exatamente o que está acontecendo agora na França, com a participação do presidente Lula. Dinheiro. Esse é o principal entrave para que as negociações climáticas avancem hoje. Os países ricos emitiram mais gases de efeito estufa, causaram mais mudança climática e eles precisam compensar os países pobres e mais vulneráveis ao clima. Isso já foi concordado pelos países há bastante tempo. Precisamente em 2009, quando os países ricos juraram de pé junto em Copenhague que iam pagar 100 bilhões de dólares por ano aos países mais vulneráveis. De lá para cá, essa promessa não foi cumprida, as mudanças climáticas se agravaram e a confiança do sul global no norte global está derretendo como a neve nos Andes. Na COP27, os líderes mundiais chegaram à conclusão de que para resolver o problema de vez, resolver de vez, ou seja, transformar essa economia atual em uma economia de baixo carbono. Para fazer isso, o investimento seria da ordem de 4 a 6 trilhões de dólares. Para você ter uma ideia, o PIB do Brasil, toda a nossa riqueza somada, hoje é estimado em 1,5 trilhão de dólares. Então, essa cúpula para um novo pacto financeiro global, ela busca recuperar, de um lado, a credibilidade dos países do norte perante o sul, e do outro, destravar as negociações climáticas que pararam no tema do dinheiro. Mas, concretamente, o que vai ser discutido quinta e sexta? Essencialmente, a crise de endividamento dos países pobres e de renda média. Diferente do que acontece nos países ricos, quando um país pobre se endivida, ele não tem acesso a crédito. Quando ele tem, a taxa de juros a que ele está exposto é criminosa e ele fica ainda mais refém de atividades que causam mudança climática, porque são atividades voltadas ao mercado exterior. Ou seja, talvez as únicas oportunidades que aquele país vai ter de ingresso de moeda estrangeira na sua economia. Então, extração de combustíveis fósseis, mineração e venda de commodities de exportação, que causam desmatamento e, por isso, contribuem para a mudança climática. Como tirar os países pobres e de renda média dessa armadilha? Tem algumas propostas na mesa. Uma delas, realocar uma coisa chamada direitos especiais de saque, que é tipo uma moeda especial que o FMI sempre deixou reservada assim, para os países mais chegados, ou seja, os países ricos. A ideia é reformar isso para que agora esse dinheiro chegue aos países que realmente precisam. A outra coisa é uma reforma profunda nos bancos multilaterais de desenvolvimento. Esses bancos, eles costumam agir como quase todo banco. Eles não querem se expor ao risco, então eles colocam dinheiro onde é menos arriscado, ou seja, onde é país de renda alta. Só que é um banco de desenvolvimento. Ele tem, por natureza, que investir em países pobres e de renda média que precisam se desenvolver. Uma das propostas mais maduras que contempla esses dois pontos é a proposta da primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley. Chama-se Agenda de Bridgeton. Essa proposta, além de contemplar esses dois pontos, tem uma novidade interessante, que é uma cláusula de pausa na dívida, quando um país passa por um desastre natural ou quando há uma pandemia. Justo, né? Barbados já emite, títulos com essa cláusula sobre a sua dívida soberana, mas isso só vai fazer sentido quando for adotado de uma maneira generalizada no mundo. A outra coisa que vai ter que ser discutida são impostos. Sim, porque os poluidores precisam pagar. Um dos principais temas sobre novas taxas é uma taxa sobre a navegação internacional. A navegação internacional é um grande emissor isolado e, se fosse um país, esse é o quarto maior emissor. A emissão causada pelos navios e outras embarcações, elas não contam para a emissão de nenhum país, é uma emissão de ninguém. A ideia é criar uma taxa sobre a emissão da navegação, inclusive para forçar esse setor a se descarbonizar, e o dinheiro seria investido num fundo de perdas e danos ou em algum outro arranjo que fosse focado nos países mais vulneráveis. Essa proposta veio das Ilhas Marshall e das Ilhas Salomão, que, por serem ilhas, estão na linha de frente aí dos impactos da mudança climática. Uma outra coisa que está sendo proposta é uma taxa sobre a aviação, passageiros frequentes, esse é o foco. Também sobre transações financeiras, como venda de ações. Mas uma muito interessante e a mais necessária é uma taxa sobre os combustíveis fósseis, Ainda não está muito clara como seria essa taxa, mas uma novidade interessante que está sendo discutida é uma taxa adicional por lucros inesperados dos combustíveis fósseis. Isso seria muito interessante, porque quando tem uma crise global, por exemplo, uma guerra, as empresas de combustíveis fósseis elas ficam muito felizes, porque elas ganham muito dinheiro. Então, uma taxa como essa poderia fazer com que, de repente,
crises internacionais não fossem do interesse dessas empresas de combustíveis fósseis. Bom, Cíntia, legal, tudo muito bom, mas o que vai acontecer? O que tem chance de ser aprovado? Você pode saber mais sobre esse assunto e sobre outros temas que envolvem diplomacia, clima, dinheiro e política na newsletter do Clima Info. Ela sai de segunda a sexta, cedinho no seu e-mail e é de graça.